aí, tá vendo? Cai não, o Flamengo é diferenciado. Ah, Ué, é porque você ainda não viu. Pode ser que ele seja no apogeu dele aqui, né? Mas quem sabe daqui a algum tempo, né? Cai não, Ramon. não, Não, vamos ver, né, mano? Vamos ver. Quando cair, mano, eu não vou esquecer disso, cara. Quando cair, eu vou fazer questão de te marcar na publicação. Fazer um Então vídeo, tá. uma homenagem. ô, Pode Ramon, aguardar. fala Oi. assim, então, onde quer que você esteja, eu vou me recordar de te marcar. Não, exatamente. Isso aí é fato. De Pode ser raiva. que demore muito tempo, velho, mas eu nunca vou esquecer disso, não. Vamos lá. É, nós estamos chegando à parte final já, praticamente é o último slide para a gente começar, Max Weber. Eu falei que a gente estava falando sobre a questão do suicídio, né? Eu até falei com vocês que, de fato, é muito complicado. É uma situação muito delicada para você falar se existe uma veracidade ou não, né, em função dos conceitos que ele define do que seja o suicídio, fruto da questão da anomia social ou do fato social. É sempre muito complicado, porque a gente não sabe, de fato, quais são os motivos que levam um indivíduo, né, a tomar uma atitude como essa e delegar situações e definir situações para tamanha atitude que se torna muito complexa de ser pensado, é uma situação realmente muito delicada, né, essa questão do suicídio. Mas pergunta para vocês, né, eu até coloquei aí tempestades, mas são situações. Quando eu digo tempestades, são situações, são momentos, são realidades. Vocês acham que o ser humano está preparado para enfrentar as adversidades da vida, né? Ao invés de ser tempestade, adversidade? Sim ou não? Ou talvez, aí nós vamos abrir para a gente responder. Vamos lá. Ô, Ramon, tu viu aí, já pensou alguma coisa, hein, Ramon? Não, eu acho que assim, eu acho que a gente não está preparado, não, porque Não eu vamos. não sei se você concorda comigo, mas cada dia que passa a emancipação do indivíduo está se tornando mais cedo, né? Então, cada tempo que passa, as pessoas mais novas vão ter que adquirir mais responsabilidade e consequentemente, algumas vão gerando um desgosto, né? Da vida, muita responsabilidade para uma pessoa tão nova. Mas eu, Eu penso assim. mas eu me pergunto qual a necessidade de emancipar? O que vocês acham? Ah, sei lá, cara. A única vez que eu vi um exemplo desse foi lá no colégio, um menino estava, se não me engano, no segundo ano, no terceiro ano. A única, o que eu vi foi só pelo fato dele dirigir o carro, foi só isso. Emancipou e ia de carro para a escola, só isso. Entendi. Mais nada. Mas você acha que quanto mais cedo é dada uma responsabilidade maior, mais para frente, mais difícil se torna pensar em tomadas de decisão? O que você quer dizer? Que eu fiquei nessa dúvida. Ah, Você não, tá não é, entendendo? Eu fiquei nessa não é, dúvida entendi. se quanto mais cedo é dada uma responsabilidade, mais para frente é mais difícil se torna lidar com as intempéries da vida, né? Com as situações da vida. Entendi. Explica melhor Ah, isso para nós aí. o que eu quis dizer é que, tipo assim, essa questão da emancipação é porque a pessoa, quanto mais cedo, ela realmente vai ter que ter uma responsabilidade. Tipo assim, não é que ela não vai ter um poder de decisão, de saber mexer com as tempestades da vida, com as pedras que tem no caminho, mas o que eu quis dizer é assim, é porque elas acontecem no momento certo da vida, né? Geralmente, quando a gente faz 18 anos, mais responsabilidade, aí a gente vai tendo contato com coisas mais complicadas. Mas quando a gente traz isso mais cedo, as pessoas, não é que elas não vão ter um potencial de saber manusear isso, mas assim, vai ser uma pressão maior para uma pessoa ainda que não tem uma experiência, sabe, tão bem definida para poder mexer com aquilo. Então, assim, eu penso o seguinte, a mesma coisa se é uma responsabilidade de um acadêmico para uma criança de 12 anos, entendeu? Ela vai ficar louca, perdida, muita responsabilidade, entendeu? Eu dei esse exemplo porque, assim, nessa idade, geralmente, a pessoa ainda não pensa.
é que, eu vou estudar para passar, para fazer vestibular, para isso e aquilo, entendeu? Eu creio eu que não. 12 anos a pessoa ainda está se formando, está amadurecendo. Mas o que eu quis dizer foi essa questão mesmo de trazer todas essas responsabilidades da vida, que querendo ou não, no passar dos anos, é difícil, né? Óbvio que uma pessoa que tem 30, 40 anos tem uma responsabilidade muito mais pesada que uma pessoa de 18, 20 anos, né? E trazer isso mais para pessoas mais novas, eu acho que não é que vai fazer com que elas não tenham esse poder, mas assim, vai influenciar diretamente, eu acho, no psicológico, saúde mental, no jeito da pessoa. Eu quis dizer foi isso. Entendi. Núbia, João e Mariana, o que é que vocês pensam a respeito do ser humano em relação aos intempéries da vida, às dificuldades da vida? Como é que ele lida com isso? Vai lá, Núbia. Diga. A Mariana abriu o áudio. Vai lá, Mariana. Agora eu fiquei na dúvida. E Mariana abriu o áudio, Núbia também. E o João já está há muito tempo. Vai lá. Fala, Mariana. Ó, Ficou na dúvida as tuas. Diga tu, João. As duas deram a você a oportunidade. então tá. Eu acho que não. Eu acho que a gente nunca está pronto para passar por todas as adversidades da vida. Porque, pegando um paralelo com o que o Ramon falou, eu acho que a maturidade ela é adquirida com novas experiências, né? Eu acho que quanto mais velho nós somos, por mais experiências nós já passamos. Mas a gente sempre vai ter algo novo para enfrentar ou para passar. E algo que vai mexer com a gente de alguma forma. Eu acredito nisso. Entendi. Núbia ou Mariana, digam, se assim quiserem. Ó, as duas. Vai lá, Núbia. Diga que você abriu o áudio mais rápido. Qual que é o teu ponto de vista? Eu acho que, como os meninos falou, também acho que não, mas eu acho que tudo tem muito a ver com uma estrutura criada pela sociedade. Voltando à sociedade de novo, né? Que, por exemplo, tem aquele lance de que eu tenho que me formar aos 18, aos 17, entrar na faculdade aos 18, e aí aos 30 eu já tenho que ter uma família, aos 40 eu tenho que ter viajado no mundo, e eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil. Mas em relação à responsabilidade, eu não concordo em 100% do que os meninos falaram, porque, tipo assim, eu acho que hoje em dia eles põem muita responsabilidade, sim, em, assim, olhando idades que não eram tão cobradas antigamente. Mas, em comparação, hoje em dia os critérios são outros do que eram antigamente. Igual, eu vejo isso dentro de casa. Numa sociedade mais antiga, por exemplo, a minha avó, na minha idade, já era casada. Ela já tinha responsabilidade de um núcleo familiar, digamos assim. E a minha responsabilidade é em torno dos estudos. Claro que existem pesos de ambos os lados, mas eu não acredito que seja justamente hoje que o peso seja mais pesado, porque eu acho que tudo é uma questão de você ver o que é mais convincente. Se é a galera que por exemplo, 20 anos antigamente, porque queriam, já tinham filho, já tinham uma casa para cuidar, uma casa para bancar, digamos assim. E hoje em dia a nossa responsabilidade é bastante com os estudos, o que você vai fazer da sua vida agora. Mas, voltando em relação à pergunta, eu acho que em ambas as épocas não estávamos preparados para nada. Entendi. Mariana, Então, eu não sei se o meu pensamento se encaixa muito no que os meninos falaram aí, a menina falou, mas eu penso o seguinte, que tudo tem o seu momento. Por exemplo, se uma pessoa ela se casa com 18 anos, o que tende a acontecer? Ela se casa com 18 anos, então ela não vai ter a experiência que uma pessoa de 18 anos deveria estar vivendo naquele momento. Seria o quê? Exatamente. Que seria estudar,
seria conhecer gente, fazer amizade, cometer alguns erros, porque isso também é importante. Aí o que acontece? A pessoa entra ali num casamento, numa responsabilidade muito acima do que ela está preparada para assumir. O que acontece? O casamento acaba, e aí ela, com às vezes 30 anos, 40 anos, ela vai querer ter a vida que ela deveria ter tido aos 18, entendeu? E o mesmo se dá, né? Por exemplo, uma pessoa de 40 anos que não teve a vida que ela devia ter tido aos 18, ela vai querer, com esses 40 anos, se comportar como uma pessoa de 18. É o que a gente vê muito hoje em dia, que são os homens de 40 anos que não são responsáveis, que não sabem se comportar como homens, enquanto mulheres também, às vezes, nessa idade aí de 30, 40 anos, elas também não sabem se comportar. E você vai falar para mim assim, mas você está julgando o comportamento da pessoa. Não, gente, eu estou falando o seguinte, para mim, na minha cabeça, eu já tenho 29 anos, uma menina de 18, que, por exemplo, fica lá naquele relacionamento onde o namoro acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta, eu também já passei por isso. Então, eu acho, entre aspas, normal, porque a menina ainda não sabe, ela não tem um padrão definido do que é um relacionamento bacana. Agora, uma mulher de 40 anos, ficar num relacionamento, entendeu? Ficar num relacionamento onde o cara não sabe se ele te assume ou se ele some, e tu vai ficar lá esperando o cara. Depois eu explico para vocês, né? A gente tem que fazer o seguinte, não confunda homem, aquele homem que você respeita, que você admira, que você leva para sua vida, com o homem banquinho. A gente tem que saber separar desde sempre. Quanto mais cedo, melhor. Tá? O que é homem banquinho? Eu não vou falar aqui porque vai ficar gravado. Eu vou ser julgada por isso. Ah, tá. Eu acho que eu tá? já entendi. Eu acho que eu já entendi. Eu acho que é isso, entendeu? Então, assim, É homem banquinho. um homem banquinho. No sentido pejorativo? Não, é no sentido real da palavra. Para que serve um banquinho, Ramon? Para sentar, ué. Sim. Exatamente. Então, não confunda o que foi feito para sentar e o que foi feito para você ter, vamos dizer, uma vida útil mais longa. Por exemplo, vamos dizer assim. Nossa, eu estou muito estafada, eu estava pensando em banco real mesmo, de tirar dinheiro. Não é no sentido monetário, porque a gente não precisa disso, não. Ô, Mariana, eu sei que essas suas filosofias populares é muito bom. Homem banquinho, Mariana, você é show, não tem jeito, não. Eu estava aqui quebrando cabeça com a diferença de um para outro. Não, é porque às vezes a pessoa fica pensando assim que você está falando do homem no sentido dele te bancar, dele te dar dinheiro. Não, gente, não tem nada disso, não. A gente só quer assim. É verdade mesmo. O que acontece? Às vezes, é como eu falo, às vezes a gente está cansada, a gente só quer sentar. Sim. Mas eu fiquei com uma dúvida. Vocês 4 me deixaram com uma grande dúvida. E eu queria que vocês 4 me respondessem, para a gente estar finalizando o Emily Durkheim. A gente pode associar idade como sinônimo de responsabilidade? Porque eu peguei a fala, eu estou pensando na fala dos 4, tá? Idade é sinônimo de responsabilidade? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Não sei se vocês já passaram por essa situação. Imagine uma criança de 11 anos que é dada a ela a responsabilidade de olhar o seu irmão de 5, porque os pais eles saem para trabalhar o dia todo. Então, até que ponto a gente pode associar, de fato, idade à responsabilidade? Segunda pergunta, tá? Segunda pergunta. É muito complicado, de fato, a gente emitir um juízo de fato a respeito de algo, ou até mesmo um juízo de valor. O que eu estou pensando aqui? Existem pessoas, eu até brinquei, foi com isso, acho que foi na turma da manhã, não me recordo, foi na turma da noite, que existem mulheres que o sonho delas
é casar. Existem mulheres que o sonho é casar, ter filhos e terem uma casa. Estão erradas ou não? Bem, Porque isso é algo muito pessoal. é, Porque eu já encontrei alunas que me disseram assim, professor, meu sonho é casar, eu sonho em casar, ter filhos e cuidar da minha casa. E eu insistia com ela que ela tinha que fazer uma faculdade, que ela tinha que ter uma profissão. Não, e para ela, o sonho dela era casar. E não quer dizer que ela sofria maus tratos em casa que levava ela a ter esse ideal de vida para ela. Vocês estão entendendo a lógica? sim, sim. Ela não tinha nenhum fator externo, ou seja, dentro de casa, ela não sofria nenhuma pressão sobre ela para que ela viesse a casar, se tornasse uma boa dona de casa, uma boa esposa, mas simplesmente ela dizia que o sonho dela era ter filhos, casar e cuidar de uma casa. Então, eu fico com essas duas questões e eu gostaria que vocês me explicassem o que vocês pensam. Porque na fala de vocês, eu fiquei com essa dúvida. Idade é sinônimo de maturidade, sim ou não? Tá? Porque aí a gente tem que pensar cada caso é um caso. E essa questão de direcionar uma maneira, que do mesmo ponto de vista que a gente sabe que assim, o ser humano ele tem o direito de fazer as suas escolhas e, inclusive, ir além daquilo que lhe é dado e que lhe é oferecido, mas a gente tem que aprender também a respeitar as decisões das pessoas e perceber que cada tomada de decisão, necessariamente, não quer dizer que ela sofreu uma força externa a ela. Pode ser, de fato, desejo daquela pessoa. Né? Não sei. Aí, vai lá, o que vocês... Eu fiquei nessa dúvida. Beleza. Bem, eu acho que eu concordo que a idade não é sinônimo de responsabilidade. Eu acho que é mais a vivência, né? A experiência da pessoa que faz com que ela tenha uma responsabilidade mais aguçada, né? Acho que não é questão de idade, porque é a mesma coisa. Tem pessoas que com 20, 25 anos são muito responsáveis, são pessoas realmente muito competentes, mas também há pessoas de 60 anos, 50 anos que parecem crianças, né? Que parece que travou no tempo, né? Não amadureceu, assim, num ponto de vista que todo mundo fala, né? Que amadurecer também tem até um parâmetro. Mas assim, eu acho que é mais vivência. Você tem que viver para poder, sei lá, você mesmo refletir e criar essa responsabilidade em você mesmo. Eu que seria assim. E essa questão que você falou desses conceitos, cai muito assim, é a mesma coisa. Hoje a menina realmente quis casar, esse é o sonho. Realmente, às vezes, pode até ser o sonho de muitas mulheres daqui a alguns anos ou agora. Mas aí cai naquele pensamento, né? Tipo assim, ela quer casar, mas mas esse mesmo pensamento a gente tem de falar, você tem que ter uma faculdade, você tem que trabalhar, buscar essa autonomia, querendo ou não, cai no mesmo conceito de antigamente dos pais e família, e fala assim, ó, você tem que casar e ter filho, não é não? Eu acho que cai nessa mesma ideia, tipo assim, você tem que fazer isso para buscar autonomia. Não tem muita diferença do contexto passado. Não sei se eu estou sendo claro que hoje meu cérebro está funcionando Não, meio errado, tá mas bom, assim, é opinião. Cada um tem a sua, parceiro. Isso aí não. Eu só fiquei nessa dúvida. não, sim. Até que ponto nós estamos certos em pensar que deve ser assim? Né? É como se fosse uma luta de causa. Né? Uhum. E até que ponto nós também não, através de uma luta de uma causa, por uma causa, nós também não estamos invadindo o direito de escolha do outro. É, mas Você eu está concordo. É entendendo a porque, lógica? Eu sim, fiquei com essa dúvida. tipo assim, eu não penso dessa maneira, sabe, que a gente tem que, assim, é a palavra que você acabou de falar, ter uma ideia, tipo assim, que a pessoa tem que fazer, meio que um conceito nosso, entendeu? Eu não sei, eu não acho que a gente tem que ter um conceito, porque é só a gente parar para pensar no nosso individual, né? Que hoje em dia, que agora hoje realmente é muito
estimular a pessoa a buscar independência, estudar, mas e as pessoas que têm vontade de ter filho ou não? É a pessoa fica naquele impasse, tô ficando velho, realmente já tenho um emprego bom, tenho um carro legal, tenho uma condição legal, mas e aí? Vou ter filho, não vou ter? A pessoa fica com essa pergunta na cabeça dele, entendeu? Eu tenho até um vizinho, só para deixar a Mariana falar, o João e a Núbia, que Beleza. o sonho dele, cara, era ser caminhoneiro. E ele é um jovem caminhoneiro, e ele se realiza no ser caminhoneiro, né? A irmã dele hoje é formada em enfermagem, superior em enfermagem, está muito bem de vida, mas o menino ele sempre sonhou, desde criança, em ser caminhoneiro. Então eu falo assim, e aí? Né? É uma coisa Ele que a tá gente, certo, né? né? E você vê no sorriso dele, ele está com o quê? Acho que ele está com 20 anos. É caminhoneiro aí, meu filho, de cortar estrada, cortar Brasil afora, né? Mas é uma coisa assim que você para pensar. Mas ele teve todas as oportunidades para seguir um outro rumo, mas ele quis realizar o sonho de ser caminhoneiro. Ser caminhoneiro, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar de fato. Sim, É uma questão muito complicada. é complicado mesmo. Núbia, João, Mariana, o que vocês pensam? Eu Eu acho vou. que. Pode falar, Mariana. Obrigada. De nada. Eu acho que a questão da idade e da responsabilidade não é que exista uma idade, por exemplo, uma pessoa de 18 anos, ela sempre vai ser menos responsável que uma pessoa de 40. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que falando de forma generalizada, uma pessoa de 18 anos, ela realmente vai ter menos experiência, mais inocência que uma pessoa de 40. É claro que aí a gente já é influenciado pelo meio, né, por questões pessoais, porque uma Sim. criança de 12 anos, eu acredito que seja perfeitamente capaz de tomar conta de um irmão mais novo. Agora, acho que uma discrepância muito grande é uma criança de 6 anos cuidando de uma criança de 3 anos. Não existe. Ou uma criança de 12 anos, uma criança de 13 anos casando, já não existe. Entendeu? Agora, é claro que existem, né? Como têm até essas frases aí que falam, né? Existem homens de 18 anos e existem moleques de 40. Acho que eu tenho pensamento aí nessa linha de pensamento. Exatamente. Nessa Exatamente. linha de pensamento. Agora, com relação à outra parte aí, sobre o sonho, sobre a vontade, eu penso assim, se a pessoa... Eu sou dona de casa, se eu vivo para cuidar do meu filho e do meu marido, e eu estou feliz, eu não estou frustrada, ótimo, maravilhoso. O problema é pessoas que estão vivendo uma vida onde elas não são assim completas, onde elas se sentem frustradas. Por exemplo, eu fiz faculdade, eu fiz especialização, eu trabalho numa multinacional, eu ganho muito dinheiro, todo mundo me respeita e me admira, mas quando eu chego em casa, eu estou depressiva, eu estou infeliz. É muito melhor, então, que eu esteja numa casa simples, né, ao lado de um marido, de uma criança, que ali é onde o meu mundo é aquilo ali, mas que eu deito na cama à noite e eu durmo feliz. Eu acho que é por aí. Ó, Eu posso falar? Claro. Pode? Todas as vezes, as 2 vezes que a Mariana falou, eu tive vontade de aplaudir, porque eu acho que ela pensa muito exatamente como eu, e eu concordo com tudo que ela falou, sem tirar e nem colocar. E aí, só pegando agora para complementar mesmo, porque ela falou o que eu estava pensando, que a maturidade, por exemplo, ela não tem uma conexão direta com a idade, mas ela pode vir acompanhada dos anos de vida. Porque, uhum. por exemplo, são os erros, os acertos, os aprendizados que vão construindo a nossa personalidade. E é justamente
essa sabedoria que nasce a maturidade, né? Só por conta do que a gente viveu, que é possível a gente saber se uma situação ou pensamentos são interessantes. As lembranças, por exemplo, positivas e negativas, são excelentes referências para a gente tomar qualquer decisão e comportamento. E é claro que essa situação do casamento, igual a Núbia falou que a avó dela acho que casou aos 20, isso depende do meio, como a Mariana também já falou. Entendi. Núbia, tu queres dizer algo? Ah, é mais ou menos isso também. Igual eu penso que idade e responsabilidade realmente não tem um paralelo. Às vezes pode ser bem proporcional, mas algumas, na maioria das vezes, não tem paralelo, porque eu acho que a responsabilidade tem a ver com experiência, a ver com o meio, igual a Mariana disse. E, igual, ela deu o exemplo que acha que uma criança de 12 anos pode cuidar de uma de 5. Eu concordo com isso. Eu tenho essa mesma diferença de idade da minha irmã e já cuidei dela. Só que eu tenho uma colega também, da minha idade, 17 anos. O irmão dela provavelmente acho que tem 10. E a mãe dela já falou que de jeito nenhum que não deixa ela cuidar do irmão dela. E ela já falou que quando acontece, pode ver que vai sair briga na certa. Então, talvez a experiência, que é o que eu acredito que está ligado com a responsabilidade, que uma criança de 12 possa ter, essa minha amiga não tem. E em relação ao caso dessa menina, eu acho que essa cultura de cuidar da casa, de ser a mãe do lar, ela está muito implantada. Então, eu acho que teria que ser analisado, assim, para julgar essa situação, teria que ser analisado de fato o meio que essa menina vive, se isso ela está fazendo de fato porque ela quer ou se é porque ela acredita que isso vai ser bom, sabe? Mas nos outros casos, eu falo em relação ao que ser realmente o que ela quer, eu acho que até o movimento feminista, ele prega um pouco disso. Não é que você tem que sair da sua casa, que você vai sair às 7 e voltar às 10, ou então que você pode sair para lá e para cá, porque isso também fala sobre a liberdade da mulher. Mas eu acredito que a liberdade da mulher também tá, se ela decidir se ela vai querer ficar em casa, ou se ela vai querer uma faculdade, se ela vai querer morar no exterior, se ela vai querer nunca ter uma família, digamos assim, nunca formar um núcleo familiar. Então, eu acho que, no caso dessa menina, só você vendo o meio que ela foi criada para você ver se aquilo ali realmente é um resultado do meio, se é algo que ela quer, se for algo que ela quer. Como a Mariana disse, se é algo que deixa ela feliz, beleza, tudo top. E em relação à idade, eu também acho que ela é mais proporcional às experiências e talvez o fato da idade mais avançada ela te proporcionar mais experiências faz você ser mais responsável, mas igual o caso dessa minha amiga, talvez uma pessoa mais nova que ela vá ter mais responsabilidade do que ela, porque passou por mais experiências, mesmo que a idade dela seja maior. Entendi. Mariana, nós temos na Núbia João e Ramon, uma jovem revolucionária, defensoras de causas. Olha só que interessante. Interessante. Ô, Núbia, eu vejo na sua fala, não que eu não vejo na Mariana, né, Mariana? Mas como a gente fala que a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? Mas eu vejo na fala da Núbia um empoderamento muito grande. Eu acho interessante. É exatamente isso que a gente vai entrar, ou a gente entraria na segunda parte. Porque se a gente for parar para pensar, só para começar, a gente entraria agora no Weber. É exatamente isso que vocês falaram. É exatamente isso. É como se nós imaginássemos o seguinte: esse cara aí, a preocupação dele é totalmente contrária à preocupação de Emile Durkheim. Porque Emile Durkheim, a preocupação dele é a influência do meio sobre o indivíduo.
da instituição sobre o indivíduo. Weber, não. Ele está preocupado, de fato, em compreender o indivíduo, a pessoa do indivíduo. E até que ponto, de fato, ficaria essa pergunta para vocês? Vocês são muito conscientes das ações de vocês. Existem pessoas que também são conscientes como vocês. Mas por que nós, seres tão conscientes que somos, permitimos com que a consciência coletiva ainda predomine sobre a consciência individual? Porque eu vejo na fala de vocês um empoderamento muito grande. Não minto para vocês. Vocês são jovens que têm um poder de fala muito grande. E esse poder de fala é fruto de um conhecimento que vocês foram adquirindo ao longo da vida e da história de vocês. Mas por que mesmo conscientes de todo esse empoderamento, desse poder de fala, né, nós ainda nos permitimos ser guiados pela consciência coletiva? Por quê? Por quê? Eu acho pode falar. Obrigada. Eu acho também que, tipo assim, é mais fácil a gente colocar a nossa responsabilidade das nossas ações e tipo assim, ações e escolhas em cima lá da outra pessoa. Por exemplo, eu com 29 anos, agora que eu estou, né, estudando para fazer o Enem e fazer uma faculdade. Aí, às vezes, a pessoa vai falar assim, por que você não fez antes? Para eu ser sincera, é porque eu não quis. Porque eu não queria estudar, eu não queria fazer faculdade. Porque eu trabalho, vai fazer 8 anos que eu trabalho, então, assim, eu poderia estar fazendo cursinho há 8 anos atrás, eu poderia ter começado, né, voltado a estudar há 8 anos atrás, e só agora eu decidi. Então, é muito fácil eu virar e falar assim, eu não voltei a estudar porque eu tive que trabalhar, mas eu tenho que trabalhar agora e estou estudando. Então, às vezes, a pessoa faz isso, ela coloca a culpa lá em outros, sabe, em outros setores. Eu não fiz faculdade porque eu não tive oportunidade. Realmente, eu não tinha ninguém para pagar para mim, mas se tivesse, eu também não faria, porque eu não quis fazer. Agora, eu que tenho que pagar o meu cursinho, eu tenho que trabalhar e tenho que ir no cursinho, e eu estou fazendo do mesmo jeito. Só que, igual eu estou falando, eu assumo a responsabilidade. Hoje eu poderia estar formada, eu não estou. Por quê? Porque eu escolhi não estudar. Eu acho que a gente tem um pouco essa mania de querer colocar a responsabilidade das nossas escolhas em cima do outro, e isso não é certo e não adianta nada, porque a escolha foi minha e eu estou colhendo agora os frutos dela, porque vai fazer 8 anos que eu trabalho no comércio, então, assim, agora que eu estou meio que acordando para a realidade que eu posso ter uma coisa melhor, que eu posso melhorar. E agora não vou nem falar correr atrás do prejuízo, eu acho que agora é começar a fazer alguma coisa, porque antes, assim, eu simplesmente não queria fazer. Gente, uma salva de palmas para essa mulher, pelo amor de Deus. Isso foi maneiro mesmo. Quase que eu falei palavrão. Foi maneiro mesmo. É o que realmente falta, cara. É sustentar as suas escolhas. E que seja isso. Hoje é muito fácil, realmente. O pessoal foi mal no Enem, no final, por quê? Né? Foi porque o professor foi mal, mas o cara não vê que o cara não estudou. Aí é fácil. Realmente o que ela falou é verdade. Eu acho que quando começar em massa, as pessoas realmente assumirem o compromisso com as suas atitudes e palavras, talvez muita coisa boba pare de acontecer, muita briga, muita desavença, ou até mesmo coisas ruins que a gente julga na nossa vida. Nossa, hoje o meu dia está horrível, mas por quê? Eu penso desse jeito, mas respondendo a sua pergunta, Augusto, você tinha perguntado o que mesmo, agora me deu um branco. Desculpa. Depois da fala da Mariana perfeita, eu também já esqueci Não, pior tudo. que foi, velho. Eu fiquei focadão. Nossa. Desculpa aí, velho. Hoje eu até tomei café de tarde, num sábado, que eu não tenho costume de fazer.
Meu cérebro está funcionando de maneira bem devagarzinho. Me É culpa desculpa, da Mariana. me desculpa. Se puder Esquenta a repetir aí. cabeça, não, amor. A pergunta que eu fiz foi no sentido por que eu falei que eu percebo em vocês um poder de fala e um empoderamento muito grande, mas mesmo diante de todo esse empoderamento, esse poder de fala, por que a gente não consegue sobressair a consciência individual sobre a coletiva, Ah, sim. sabendo que a gente tem todo esse poder em mãos? Eu acho que assim, mesmo, o meu exemplo é de sala de aula, né? Uma pessoa que pensa diferente dos demais alunos é olhada de maneira errada. E por exemplo, o que eles tentam fazer? Tentam calar essa pessoa, enquanto essa pessoa que tem um pensamento diferente não conseguir uma legião, tal como as pessoas que oprimem ela têm, vai ficar nessa, porque qual o sentido? Tipo, eu tenho minha opinião sobre tal fato, mas 40, 50 pessoas que convivem comigo, sabe, me xingam, brigam, falam que eu sou maluco, você entendeu? A pessoa não é que ela é desmotivada a continuar defendendo os seus princípios, para poder viver, entre aspas, bem e não ter nenhuma preocupação, entendeu? Porque você defender a sua causa, seus princípios, você vai viver uma vida inteira sendo apedrejado, sendo questionado, algumas vezes abraçado por algumas pessoas, mas na maioria das vezes você vai ser sempre criticado e muitas das vezes prejudicado. Então é mais cômodo a gente defender, mas assim, guardar pra gente e tocar o barco, viver, trabalhar, fazer tal, às vezes participar, conversar uma hora ou outra, mas sabe, tentar viver bem, sem encheção de saco, porque hoje em dia é complicado, o ser humano é um bicho complicado, bem complicado. Então eu penso dessa maneira. Entendi. João, Núbia, querem dizer alguma coisa? Antes do tempo acabar, qualquer coisa eu volto a mandar um link, só precisa acabarem de falar. Só não Ultimamente eu estou preferindo ser feliz do que ter razão, basicamente isso. Exatamente. Mas é exatamente isso que ele falou, cara. Se você for querer discutir, você vai ter encheção de saco, às vezes você não vai, sabe? É isso que eu tô, é exatamente ele descreveu numa frase tudo que eu falei. É simplesmente isso, que é viver bem, Verdade. sabe? Adianta do quê? Você viver a vida inteira defendendo uma coisa sua, sendo que as pessoas não ligam. Entendeu? É sempre para Ô, pôr isso. Augusto, Oi, tô te ouvindo. mas aí eu vou fazer uma pergunta para você rapidão. Não, eu volto a Não mandar me o leva a link. mal, pelo amor de Deus, Eu volto, mas eu é uma vou, coisa. vou mandar o link de volta, porque vai Tá. encerrar antes de você me